Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app e-Agro. Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único. Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. As exportações de carne suína do Brasil cresceram no último mês. Destaque para os países asiáticos, grandes compradores dos nossos produtos. As exportações de carne suína, considerando todos os produtos entre in natura e processados, totalizaram 104.400 toneladas em maio. O número supera em 2,7% o total embarcado no mesmo período do ano passado. A receita gerada pelas exportações de maio totalizou 225 milhões e 200 mil dólares, saldo 10,4% menor do que o total efetivado no mesmo período do ano passado. Os dados são da Associação Brasileira de Proteína Animal. Quando olhamos para o acumulado do ano, de janeiro até maio de 2024, as nossas exportações já passaram da casa das 500 mil toneladas, representando um acréscimo de mais de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Em relação às receitas cambiais, já foram oferidos mais de $1 bilhão com as nossas exportações de carne suína. Segundo a ABPA, o ritmo das exportações segue positivo em relação ao recorde registrado em 2023. A expectativa é de que o resultado seja equivalente ou superior ao mesmo período do ano passado. De janeiro a maio deste ano, os países asiáticos seguiram impulsionando as vendas internacionais do setor. Destaque positivo para os países da Ásia, em especial as Filipinas, que aumentam acima dos 80% o volume comprado do Brasil e que agora, com a possibilidade do pré-list, terão ainda mais possibilidades para os nossos exportadores brasileiros. Por sua vez, o Japão também quase duplicando os volumes comprados do Brasil, Singapura, um outro importante mercado, aumentando também as suas compras de proteína suína do Brasil, e também destaque para a Rússia, um importante histórico parceiro comercial do Brasil na compra de carne suína e que nesse ano de 2024, de janeiro até maio, vem incrementando acima de 150% as suas compras do Brasil. No levantamento por estado, Santa Catarina segue como principal exportador, com 280.500 toneladas exportadas entre janeiro e maio, número 7,3% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Em seguida está Rio Grande do Sul, com 106.200 toneladas, Paraná, com 65.300 toneladas, Mato Grosso, com 14.800 toneladas, e Mato Grosso do Sul, com 11 mil toneladas. Dessa maneira, o que nós enxergamos é que as exportações deverão continuar nesse ritmo e, com isso, o Brasil poderá naturalmente atingir um novo recorde nas exportações de carne suína nesse ano de 2024. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, projeta a safra de grãos 2023-2024. O volume é 7% menor que os números da temporada anterior. A produção de grãos está estimada em 297,5 milhões de toneladas, o que representa 22,27 milhões de toneladas a menos a serem colhidas. A quebra é resultado das condições climáticas que influenciaram as principais regiões produtoras do país. Já os cultivos de segunda safra que tiveram colheita iniciada têm apresentado melhores produtividades e, se comparada à estimativa divulgada no dia 13 pela Conab com a publicada no mês de maio, é verificado um aumento de 2,1 milhões de toneladas, com destaque para o milho, algodão em pluma e feijão. A principal cultura da segunda safra, o milho, tem estimativa de produção de 88,12 milhões de toneladas. A colheita do produto neste ciclo atinge cerca de 7,5% da área semeada. De acordo com o 9º levantamento divulgado pela Conab, há disparidade das condições climáticas registradas pelo país, mas foi verificado em importantes estados produtores uma melhora na produtividade das lavouras. Ainda neste levantamento, a Conab manteve praticamente estáveis as projeções do quadro de suprimentos da safra 2023-2024 para os principais produtos analisados, quando comparado com informações divulgadas no mês anterior. Entre as diferenças está a atualização dos estoques de milho, algodão e feijão.
O presidente da Conab esclarece os motivos que cancelaram o leilão para a compra do arroz importado. A Controladoria Geral da União, a Advocacia Geral da União e a Polícia Federal estão trabalhando nas investigações. O cancelamento para importação de arroz via Conab se deu com o objetivo de buscar mais garantias técnicas e jurídicas para uma operação desse porte. Porque o governo pretende, no final, garantir à população brasileira arroz mais barato e de boa qualidade. Nesse sentido, a Conab e a Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral da União já estão trabalhando na revisão de todas as normas e procedimentos dos leilões da Conab. Como já foi dito, a transparência, a segurança jurídica e o zelo com o dinheiro público são princípios inegociáveis. Por isso eu determinei a Corregedoria da Conab que instaure imediatamente um procedimento de averiguação de todo o processo que envolveu o leilão do arroz até aqui. Eu também solicitei à Polícia Federal, à Controladoria Geral da União, que abra um procedimento de averiguação e análise de todo o processo que envolveu o leilão do arroz até este momento. É com o objetivo de prestar contas à população, garantir a transparência e a segurança jurídica que os brasileiros e as brasileiras merecem nesse momento. Servidores da agricultura no Rio Grande do Sul ajudam nos levantamentos das perdas agrícolas e pecuárias. Eles visitam as propriedades afetadas e preenchem um questionário. As áreas foram mapeadas por georreferenciamento. Técnicos de outros estados também trabalham no levantamento. Divididos em 5 equipes, eles percorrem cerca de 5.800 quilômetros para visitar 200 propriedades em 13 municípios. Na região do Vale do Taquari, pelo menos 1.600 propriedades foram atingidas. O trabalho é feito em parceria com o Senar. Todo o empenho está sendo feito a partir de informações da Plataforma de Defesa Sanitária Animal do Rio Grande do Sul. A ferramenta, que já era utilizada pelos Serviços de Defesa Agropecuária, foi aperfeiçoada para uso após a catástrofe. As exportações brasileiras de mamão cresceram nos primeiros 5 meses do ano. Dados do Comexstat apontam um crescimento de 12%. As exportações de mamão estão maiores na parcial de 2024 no período de janeiro a maio. O volume enviado para o exterior foi de 17.600 toneladas, um aumento de 12% em relação ao ano passado. Já a receita teve um aumento de 3%, atingindo a marca de 23.450.000 dólares. A alta dos embarques ocorreu, segundo os números do Hortifruti CPEA, pelo aumento da oferta nacional, e a tendência é de que continue crescendo, já que está prevista uma maior colheita no segundo semestre. Apesar desse volume das exportações, os números ainda estão longe de volumes anteriores, e a receita aumentou em menor proporção. Mesmo sem grandes concorrentes na Europa, a entrada do mamão brasileiro pressionou as cotações. Já a balança comercial brasileira de maçãs frescas apresenta números negativos. O déficit é de 72.640.000 dólares na parcial do ano. Dados do Comexstat apontam que é a menor queda da série histórica, que começou em 1997. Este cenário se dá devido à baixa expressiva das exportações e ao incremento das importações. A receita dos embarques brasileiros foi de 7.760.000 dólares, um recuo de 72%. A safra brasileira sofreu queda ocasionada por chuvas expressivas desde o ano passado. Considerando os dados das exportações brasileiras, houve recuo de embarques para todos os destinos, menos para a Rússia, que teve uma retomada. Os efeitos climáticos têm prejudicado a produção no campo. Os produtos saem da lavoura mais caros e, claro, isso impacta a vida do brasileiro lá no supermercado. Dados do último IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, mostraram que os alimentos tiveram participação importante na inflação. Com a pensão que Dona Florinda recebe, não dá para ter luxo. Ela usa a sabedoria que adquiriu em 84 anos para tentar driblar os preços que encontra toda vez que vai ao mercado. Difícil. Não tá fácil não. Vai comprando menos. Comendo menos também? Comendo menos.
Com o mesmo dinheiro, o consumidor não consegue levar os mesmos itens do mês passado. Isso é reflexo da inflação, que no grupo que envolve alimentos e bebidas foi de 0,62% em maio, na comparação com abril. Agora, hoje em dia, você vem com R$100 no mercado, você não leva mais nada. Se não tiver, fica para trás as coisas. Mesmo no mercado de confiança, aquele que foi pesquisado e escolhido por ter os menores preços, a sensação é de que alguns alimentos ainda estão caros. Você acha que... O cálculo aí dá outro, né? O que você acha que está mais caro? O arroz, a batata. A Núbia tem razão. Tubérculos, raízes e legumes subiram muito. A batata tá o olho da cara. Subiu mais de 20% em relação ao mês anterior. A cebola aumentou quase 8%. O leite que vem em caixinha encareceu mais de 5%. E o café moído, mais de 3%. E quando o mercado sobe, os restaurantes cobram mais por uma refeição. No mês passado, ficou 0,5% mais caro comer fora de casa. Por isso, quem pode, prefere fazer a própria comida para economizar. É o caso da dona Silene. Acompanhamos a saga dela no mercado. Os preços que ela encontrou deram um desânimo, mas não tiraram a criatividade. Estratégia parecida com a da experiente dona Florinda. Faço uma verdura que seja mais em conta para incrementar os outros alimentos, principalmente, né, o foco, a batata, que está um preço abusivo. Um prato que eu faço na minha casa, eu vou gastar 10, 15 reais, no restaurante é 25, eu já economizei 10. A Silene comprou os 4 itens que mais subiram no mês. Levou ainda carne moída e alguns itens para o almoço. Gastou R$ 65,10. Te surpreendeu o valor da compra? Com certeza. É muito mais do que eu sou acostumada a gastar. Se você comprasse os mesmos itens no mês passado, gastaria? R$ 50. Não Agora mais deu 65. 65, 15 reais a mais. Silene levou uma quantidade menor. Mesmo assim, juntou a batata, que pagou R$ 4,99 na promoção, e um pouco do leite, que custou R$ 5,99. Ou seja, com R$ 11, fez um purê com toque mineiro, com gostinho caseiro de economia. E junto com arroz e carne moída, fez um almoço que alimentou a família inteira, sem abrir mão da batata, que está tão cara e que ela gosta tanto. Deu pra turma toda? A turma inteira ainda vai sobrar pra janta. O Record News Rural hoje fala sobre café. O Brasil caminha para recorde na exportação da safra 2023-2024. De julho do ano passado até maio deste ano, o país embarcou 43,7 milhões de sacas. Praticamente ao mês do fechamento do ciclo, estamos a 2 milhões de sacas de volume, de superar o volume histórico alcançado em 2020 e 2021. E para discutir esse cenário, eu converso agora com o presidente do Secafé, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Márcio Ferreira. Bom dia, Márcio. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Prazer estar aqui com vocês. Pegando o gancho já desse número importantíssimo de exportações de julho a maio, de 43,7, como você falou, nós estamos a 2 milhões do recorde histórico 2021 e com uma perspectiva muito boa. A gente vem exportando 4 milhões de sacas, acima de 4 milhões de outubro de 23 até agora. Então, provavelmente fecharemos o ano safra cerca de 2 milhões acima do recorde anterior. Essa é a nossa expectativa. Pois é, e quais fatores contribuíram para essa marca? Kelly, veja bem, um dos principais fatores, obviamente, é o preço. O mercado já há bastante tempo, no Arábica e principalmente no Robusta, né, no Conilon, ele vem atingindo níveis que nós não vimos historicamente. Lembrando que o preço recorde do Conilon era da ordem de R$ 850, e esse ano nós batemos R$ 1.250. A Bolsa de Londres, que reflete o Robusta, ela tinha como recorde R$ 4.000 e pouco, ela bateu $4.400 por tonelada recentemente, o que mostra a competitividade do café do Brasil, no caso do Robusta, frente ao maior produtor, que é Vietnã, e também a Indonésia, que sofreram com acidentes climáticos e também problemas de default no Vietnã. Então, favoreceu bastante o Brasil. Obviamente que para isso nós temos safra em quantidade, qualidade, sustentabilidade.
O mesmo se aplica ao Arábica. Nós estamos com números importantíssimos também no Arábica e temos uma previsão, como eu te disse, de fechar o ano safra. E para o próximo ano também, Kelly, a nossa expectativa é de exportações volumosas, atendendo a demanda que vem sendo direcionada para o Brasil. Falando em demanda, quais são os principais países compradores do nosso café, Márcio? Estados Unidos, né, sempre tem se mantido em primeiro lugar, Alemanha também ali em segundo, Bélgica em terceiro, Itália em quarto, Japão em quinto, e aí você tem Holanda, Reino Unido, Espanha, Turquia e México completando os 10. A China talvez estivesse em 10º lugar, porque no caso da China, você tem ali, na verdade, China, Hong Kong e Macau, que formam um bloco ali. Então, talvez a China estivesse antes do México. Mas são os países tradicionais e o advento, no caso do México e outros que não estão entre 10, mas importantíssimos, são países produtores que vêm demandando também muito do nosso café, seja para suprir problemas de produção interna ou para aumento e atender as suas indústrias de café solúvel que reexporta daqueles países produtores para outros continentes, outros países. Márcio, a gente vê em outras áreas o Brasil realmente expandindo a quantidade de compradores internacionais. Em relação ao café, a gente está em vias de negociação com outros países. O que a gente pode dizer sobre a abertura de novos compradores, de novos mercados? É importante a sua pergunta, porque nós estamos vivendo um momento em que a Europa, que compra 50% do nosso volume, vem com a legislação a partir de 1º de janeiro, bastante rígida no que tange a questão de não desmatamento, o que não amedronta o Brasil, que já cumpre com as leis. Nós temos regras aqui muito sérias no Brasil, práticas, inclusive, já de décadas, e nos favorece. Você tem também países como a China, por exemplo. Recentemente a Apex esteve na China e o vice-presidente Alckmin, junto com o presidente da Apex, Jorge Viana, tiveram um acordo ali entre a Apex, o Brasil no caso, e a principal rede de cafeteria, que é a Coffee, uma promessa de comprar 500 milhões de dólares em café, o que representa alguma coisa na ordem de 1,5 milhão, um pouco mais, de cafés. Se isso se concretiza, obviamente, há mais demanda. Mas a demanda, ela, no todo, ocorre também porque o país tem aumentado o seu volume de robusta, de conilon, significativamente. E o mundo está aumentando a utilização do robusta, dos conilons, em seus blends. E, em função dessa legislação de não desmatamento, você precisa de uma variedade que produza o máximo possível dentro da mesma área, que é o que vem acontecendo no caso do conilon, principalmente do robusta, onde você tem uma densidade, muito mais árvores por hectare e clones que são altamente produtivos. Então, as perspectivas com esse aumento de demanda que a gente vai ter nas próximas décadas favorecem bastante o Brasil. Além da questão do desmatamento, ou seja, o mercado internacional fica atento a isso, né, a preservação ambiental. Quais outros critérios são fundamentais para aquele produtor que quer exportar, Márcio? Os critérios hoje, você colocou bem, o desmatamento é um deles e cada vez serão mais exigentes, mas hoje, por exemplo, o Secafé já tem uma plataforma que está sendo desenvolvida em fase final para atender a legislação EUDA da Europa e que também aponta a questão de não estar em área indígena, não estar em área quilombola, não ter trabalho análogo à escravidão, cumprir com todas as legislações locais do país de origem. E o produtor, obviamente, o mais importante para ele é ter consciência do custo de produção e aproveitar as oportunidades que o mercado oferece. Hoje nós sabemos que o mercado de robusta, de conilon, ele vem permitindo ao produtor um faturamento líquido substancial que ele deve aproveitar, inclusive para que possa aportar esses recursos nas suas propriedades, com mais mecanização, com mais tecnologia, e os clones, o desenvolvimento que tem sido feito por ciência e tecnologia também favorecem bastante. No Arábica é a mesma coisa, os preços do Arábica também não estão ruins. Nós estamos com o Arábica negociando na faixa de R$ 1.300, recentemente chegou a bater R$ 1.400, e já tinha algum tempo
desde a época da geada para cá, que os preços realmente vêm sendo bastante favoráveis para o produtor. E é fazer o dever de casa, cuidar, ter boas práticas, quanto mais boas práticas melhores. A questão da agricultura regenerativa, o Secafé tem trabalhado junto com outros órgãos no sentido de buscar comprovação de que o café e realmente já está comprovado, carbono negativo, tanto em Minas quanto no Espírito Santo, esse estudo já está pronto. Então, tudo isso mostra a envergadura da cafeicultura brasileira e traz para a gente uma realidade, que é que as nossas safras, que vêm sendo substanciais, embora substanciais, não são super safras, não geram excesso de oferta, pelo contrário, vem atender às demandas. Isso é muito importante porque, às vezes, discutem as narrativas de que a safra vai quebrar, a safra está com problema. Existe um problema ali, outro pontual, mas quando encerra uma safra, a gente fica feliz de que o número realizado mostra que as nossas safras são cada vez mais importantes e, volto a dizer, não são super safras, são safras que atendem às demandas. Pois é, de janeiro a maio deste ano, qual café foi mais exportado, Márcio? Sempre você vem tendo, ao longo do tempo, né, uma exportação maior de arábica. O Conilon ele vem avançando bastante, significativamente. Obviamente que, embora ele tenha um ganho na participação, ele está obviamente, muito aquém ainda dos números de arábica, isso é natural, porque hoje você pega o estado de Minas, que é o maior produtor disparado, Cerrado, sul de Minas, Mogiana, Mogiana Paulista, no caso, desculpa, e também a Zona da Mata Mineira. Então, você tem essas regiões que produzem arábica, né? O Espírito Santo, junto com Rondônia, sul da Bahia, produz majoritariamente o Conilon. Mas a demanda, é mais favorável, é mais crescente. Lembrando que o Conilon é praticamente 100% da matéria-prima também insolúvel, mas o arábica seguirá sendo o volume de maior exportação. Você falou em café solúvel. O que a gente pode dizer sobre esse mercado? É um mercado que vem crescendo. O solúvel, por exemplo, as exportações, no mês de maio, por exemplo, eles subiram em torno da ordem de 12%, embora seja um mês só, é um dado relevante. Lembrando ainda que o mês de maio é final de safra, praticamente de Conilon, início de Conilon, final da safra anterior, e final de safra de arábica. Então, esse recorde, num todo, é muito importante. E no caso solúvel, as perspectivas são muito boas, porque um produto de fácil consumo, onde você consegue agregar com ganho de qualidade do Conilon e arábicas muito bons, você agrega sabores muito mais atrativos e as perspectivas por parte do consumo lá fora aumento de consumo solúvel. Tanto é assim que as principais indústrias de solúvel hoje migraram, estão no Espírito Santo. Nós temos 3 principais, uma que já estava, que é a Real Café, temos também a Ulan e a Cacique, que agora é Dreyfus também. Então, é indústrias importantíssimas, grandes players no mercado internacional, estão todos na região de Conilon, até por uma questão de logística e à espera de um porto importantíssimo, que é o porto de Metame, que se vislumbra operar a final de 2025, início de 2026, um porto que será capaz de receber os maiores navios do mundo, aliviando um pouco o que tem acontecido no Porto de Santos, que tem muita dificuldade hoje em dia. Ô Márcio, a gente falou do café solúvel e aí muita gente deve estar se perguntando em relação ao café especial. Inclusive, em uma das imagens, a gente viu um passarinho coletando ali os melhores grãos. O que a gente pode falar sobre os cafés especiais brasileiros? Os cafés especiais, eles têm avançado também bastante. É importante notar que nós temos cafés especiais e o Brasil é o único que produz todas as variedades de cafés. Então, por exemplo, você tem o Brasil, por ser um país de grandes dimensões, você tem climas e terroirs diferentes, totalmente diferentes. Quando você olha para a montanha do Espírito Santo, que tem vários microclimas, e aí você vai olhar para o Cerrado Mineiro, você vai para a Mogiana Paulista, para a Chapada Diamantina, na Bahia, para o sul de Minas, enfim, você tem uma diversidade
de cafés especiais que, com boas práticas, vão agregar cada vez mais valores. E são cafés extremamente demandados. Eu estava te falando agora, a gente já viu que a China, por exemplo, um país de bilhões de pessoas, hoje ela tem mais cafeterias do que os Estados Unidos. E, obviamente, quem consome esses cafés em cafeterias buscam por cafés especiais. E o Brasil realmente vai avançar muito, tem avançado, vai avançar muito. Nesse sentido também, o apoio que o setor de cafés especiais, a BSCA, tem tido por parte da Apex Brasil, e os setores também unidos têm favorecido bastante a produção e a comercialização. Tem trabalhado bastante no sentido da gente entregar não somente volume, mas cada vez mais cafés de qualidade superiores. Márcio, eu acho que é sempre uma oportunidade, quando a gente fala de exportação, lançar um olhar também para o público brasileiro, né? Porque muitas vezes tem aquele senso comum que diz: manda os melhores cafés para fora, aqui não fica o melhor café, né? Existe essa frase que eu acho importante a gente quebrando esses paradigmas, porque não tem sentido, né, um produtor melhorar todo o ciclo produtivo para atender o mercado internacional e dizer: olha, não, para o Brasil só vou deixar aqui o que não é o filé do filé, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que é importante a gente aproveitar e falar também como o brasileiro ganha quando o setor, o produtor, começa a exportar. Se nós olharmos as últimas décadas, né, principalmente as 2 últimas décadas, a última principal, nós vamos ver um avanço da qualidade dos cafés consumidos no mercado interno, obviamente advento também de cafeterias e cafés consumidos também nos lares. Hoje tem um dado interessante que alguns países consumidores, que são, na verdade, consumidores e produtores, eles vêm importando do Brasil, até por uma questão de situação econômica, cafés que nós consideraríamos de qualidade baixa, talvez consideraríamos para o mercado interno brasileiro do passado. Então, o café ele melhorou bastante. Esses países produtores têm importado mais cafés, teoricamente, de qualidade inferior do Brasil, o que nos leva a gerar mais cafés de qualidade superiores para o próprio brasileiro. E existe um trabalho muito intensivo da ABIC, que é muito parceiro, e da BICS também, junto com o Secafé, no sentido de melhoria de qualidade para um todo, né? E a gente não pode, de jeito e maneira, abrir mão do Brasil, que é o segundo maior consumidor de café do mundo, e não tenho dúvida de que, em certo prazo, será o primeiro que ultrapassará os Estados Unidos. E esse maior consumidor e maior produtor tem que oferecer para os lares, para aqueles que realmente consomem no dia a dia o nosso café, café de qualidade superior. Isso tem mudado, a gente vê pessoas relatando, principalmente jovens, muito interessados nos cafés que o Brasil oferece, e eu acho que isso é um caminho, não tenho certeza, é um caminho sem volta, onde a gente vai incrementar cada vez mais a oferta de cafés especiais. Fica um convite para os jovens de que procurem estar mais atento a isso, participar inclusive de eventos. Em várias cidades tem eventos de cafés especiais, com entrada gratuita, e quando você prova de um café especial é igual um vinho, aí você não quer voltar para o passado, entendeu? Olha, e sem açúcar, viu? Eu confesso aqui, eu tomo um cafezinho sem açúcar, não abro mão do meu. O Kelly, para o produtor, você colocar açúcar no café especial, eu nunca vi aquele produto com tanto suor, como descaracterizar todo um trabalho. Então, consumidor, tome café, açúcar, aprecie todas as coisas que o café te oferece. Pois é, olha, eu não fico sem um cafezinho, foi muito especial para a gente te ouvir, Márcio. Muito obrigada, um abraço para todo mundo do Secafé e bom dia. Bom dia, tudo de bom, um abraço. Obrigada. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência, a gente se vê no próximo programa. Até lá. Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app e-Agro. Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único.